Decidiste viver em Portugal e até já compraste uma casa. É uma casa portuguesa tradicional, pelo menos foi isso o que te disse o teu agente imobiliário e decidiste confiar nele, mesmo que te tenha vendido a casa por um preço 10 vezes acima do valor de mercado. Mas, às vezes, pensas se foste enganado e se a casa é mesmo tradicional. Estou aqui para te ajudar. E também para te vender um monte de pedras muito tradicional que está na minha família há 20 gerações. Se estiveres interessado, deixa um comentário. A forma mais fácil de perceber se uma casa portuguesa é tradicional ou não é a piscina. As casas portuguesas tradicionais não têm piscina. Algumas podem ter um poço e outras podem ter um buraco no quintal que fica cheio de água quando chove, mas não uma piscina. Às vezes, uma casa tradicional pode ter piscina, mas a piscina não será tradicional. Isso significa que alguém substituiu uma horta cheia de vegetais saborosos por uma piscina estúpida. Ter uma piscina é estúpido. É um desperdício de água, sobretudo num país com secas frequentes, 850 km de praias e onde nunca estás a mais de 3 horas do mar. Além disso, existem muitas piscinas públicas e, quando há incêndios, os pilotos de helicóptero não têm de pedir a tua autorização para tirar água da tua piscina. No verão, olha para cima antes de mergulhares. As casas portuguesas tradicionais são pequenas porque quase todos os portugueses foram muito pobres durante muitos séculos. Se é possível que a tua casa seja de um português tradicional rico, claro que sim. Quantos quartos tem? Menos de 10? E quantos altares tem a capela privativa? Se não compraste a tua casa tradicional a um conde falido, é provável que seja pequena. Além disso, porque o clima em Portugal pode ser muito extremo, as casas nas várias regiões estão preparadas para resistir só a um dos extremos. Ou se mantém fresca no verão e é gelada no inverno, ou é acolhedora no inverno e infernal no verão. Para conseguir isto, as janelas das casas portuguesas tradicionais são poucas e muito pequenas. As casas de banho só começaram a ser comuns em Portugal no século XX. Se a tua casa não tem casa de banho ou se a casa de banho foi construída fora de casa e precisas de apanhar um autocarro para lá chegar, parabéns! A tua casa é uma casa portuguesa tradicional. Finalmente, as casas portuguesas tradicionais podem reconhecer-se pelas cores. As cores possíveis para as casas portuguesas tradicionais são branco com risca azul, branco com risca amarela, branco com risca vermelha, branco sem risca e pedra. Também existem estas casas, mas preferimos não falar nelas. Decidiste viver em Portugal e até já compraste uma casa. É uma casa portuguesa tradicional, pelo menos foi isso o que te disse o teu agente imobiliário e decidiste confiar nele, mesmo que te tenha vendido a casa por um preço 10 vezes acima do valor de mercado. Mas, às vezes, pensas se foste enganado e se a casa é mesmo tradicional. Estou aqui para te ajudar. E também para te vender um monte de pedras muito tradicional que está na minha família há 20 gerações. Se estiveres interessado, deixa um comentário. A forma mais fácil de perceber se uma casa portuguesa é tradicional ou não é a piscina. As casas portuguesas tradicionais não têm piscina. Algumas podem ter um poço e outras podem ter um buraco no quintal que fica cheio de água quando chove, mas não uma piscina. Às vezes, uma casa tradicional pode ter piscina, mas a piscina não será tradicional. Isso significa que alguém substituiu uma horta cheia de vegetais saborosos por uma piscina estúpida. Ter uma piscina é estúpido. É um desperdício de água, sobretudo num país com secas frequentes, 850 km de praias e onde nunca estás a mais de 3 horas do mar. Além disso, existem muitas piscinas públicas e, quando há incêndios, os pilotos de helicóptero não têm de pedir a tua autorização para tirar água da tua piscina. No verão, olha para cima antes de mergulhares. As casas portuguesas tradicionais são pequenas porque quase todos os portugueses foram muito pobres durante muitos séculos.
Se é possível que a tua casa seja de um português tradicional rico? Claro que sim. Quantos quartos tem? Menos de 10? E quantos altares tem a capela privativa? Se não compraste a tua casa tradicional a um conde falido, é provável que seja pequena. Além disso, porque o clima em Portugal pode ser muito extremo, as casas nas várias regiões estão preparadas para resistir só a um dos extremos. Ou se mantém fresca no verão e é gelada no inverno, ou é acolhedora no inverno e infernal no verão. Para conseguir isto, as janelas das casas portuguesas tradicionais são poucas e muito pequenas. As casas de banho só começaram a ser comuns em Portugal no século XX. Se a tua casa não tem casa de banho ou se a casa de banho foi construída fora de casa e precisas de apanhar um autocarro para lá chegar, parabéns! A tua casa é uma casa portuguesa tradicional. Finalmente, as casas portuguesas tradicionais podem reconhecer-se pelas cores. As cores possíveis para as casas portuguesas tradicionais são branco com risca azul, branco com risca amarela, branco com risca vermelha, branco sem risca e pedra. Também existem estas casas, mas preferimos não falar nelas. Decidiste viver em Portugal e até já compraste uma casa. É uma casa portuguesa tradicional, pelo menos foi isso o que te disse o teu agente imobiliário e decidiste confiar nele, mesmo que te tenha vendido a casa por um preço 10 vezes acima do valor de mercado. Mas, às vezes, pensas se foste enganado e se a casa é mesmo tradicional. Estou aqui para te ajudar. E também para te vender um monte de pedras muito tradicional que está na minha família há 20 gerações. Se estiveres interessado, deixa um comentário. A forma mais fácil de perceber se uma casa portuguesa é tradicional ou não é a piscina. As casas portuguesas tradicionais não têm piscina. Algumas podem ter um poço e outras podem ter um buraco no quintal que fica cheio de água quando chove, mas não uma piscina. Às vezes, uma casa tradicional pode ter piscina, mas a piscina não será tradicional. Isso significa que alguém substituiu uma horta cheia de vegetais saborosos por uma piscina estúpida. Ter uma piscina é estúpido. É um desperdício de água, sobretudo num país com secas frequentes, 850 km de praias e onde nunca estás a mais de 3 horas do mar. Além disso, existem muitas piscinas públicas e, quando há incêndios, os pilotos de helicóptero não têm de pedir a tua autorização para tirar água da tua piscina. No verão, olha para cima antes de mergulhares. As casas portuguesas tradicionais são pequenas porque quase todos os portugueses foram muito pobres durante muitos séculos. Se é possível que a tua casa seja de um português tradicional rico? Claro que sim. Quantos quartos tem? Menos de 10? E quantos altares tem a capela privativa? Se não compraste a tua casa tradicional a um conde falido, é provável que seja pequena. Além disso, porque o clima em Portugal pode ser muito extremo, as casas nas várias regiões estão preparadas para resistir só a um dos extremos. Ou se mantém fresca no verão e é gelada no inverno, ou é acolhedora no inverno e infernal no verão. Para conseguir isto, as janelas das casas portuguesas tradicionais são poucas e muito pequenas. As casas de banho só começaram a ser comuns em Portugal no século XX. Se a tua casa não tem casa de banho ou se a casa de banho foi construída fora de casa e precisas de apanhar um autocarro para lá chegar, parabéns! A tua casa é uma casa portuguesa tradicional. Finalmente, as casas portuguesas tradicionais podem reconhecer-se pelas cores. As cores possíveis para as casas portuguesas tradicionais são branco com risca azul, branco com risca amarela, branco com risca vermelha, branco sem risca e pedra. Também existem estas casas, mas preferimos não falar nelas. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco.
Também dou aulas no Italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?